João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus disse: Nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. Voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. Fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, o texto desta noite revela um momento tenso na vida de Jesus e dos seus discípulos. O lava-pés e a última ceia. São momentos tensos porque acontecem antes da crucificação. É interessante que Jesus, por diversas vezes, ele disse aos seus discípulos: ainda não é chegada a minha hora. Você se lembra? Em alguns determinados momentos, Jesus disse: a minha hora não é chegada. Por quê? Porque a crucificação, a morte de Jesus, a prisão do Senhor Jesus, tinha uma data marcada. Não foi um acidente na história. E por algumas vezes o Senhor disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas no capítulo 13, Jesus surpreende a todos, né? E Jesus revela que chegou a sua hora. E esse é um momento tenso, porque Jesus ia enfrentar o Calvário. Estava à frente ali do traidor, estava na frente de Pedro que iria negá-lo, estava na frente de seus discípulos que quase todos iriam abandonar ali o seu mestre. Porém, olhando e analisando quem era Jesus Cristo, o Senhor Jesus sabia plenamente quem Ele era, de onde Ele tinha vindo, qual era a sua missão. Jesus, Ele tem a plena convicção de quem Ele é, de quem o Pai é. Por isso Jesus tem todo o poder e Ele consegue enfrentar aquela situação. Ele sabia da sua missão. Ele sabia que veio do Pai. E agora era o momento de voltar para o Pai. Era o momento de glorificar o Pai. Jesus de fato sabia quem Ele mesmo era.
Versículo 3 nos diz: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Tudo estava revelado ao coração de Jesus, aos seus olhos e à sua mente. Foi por isso que Jesus humildemente lava os pés dos seus discípulos, porque Jesus, ele é o Senhor. Ele sabia da sua paternidade, ele sabia quem ele era. Por isso ele pode se reclinar e lavar os pés dos seus discípulos. Ele poderia lavar os pés daqueles que iam deixá-lo na hora da aflição. Sabendo quem ele mesmo era, de onde tinha vindo e a sua missão, o mestre se faz servo de todos. Mas no texto também nós temos outro personagem. E em contraposição a Jesus nós temos o apóstolo Pedro. Se Jesus sabia quem de fato ele era, Pedro não sabia quem ele era de fato. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós tendemos a falar aquilo que não somos. Pedro faz uma propaganda enganosa de si mesmo. Você se lembra? Lá em Lucas 22, versículos 33 e 34, quando o Senhor fala a respeito da sua morte, da sua crucificação, Pedro, ele diz, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas o Senhor lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. De um lado temos Jesus, que sabe quem é. De outro lado nós temos Pedro. Ele não sabe ainda quem ele é. É preciso destacar, meus irmãos, que muitos naufragam na sua fé, porque não sabem quem são em Cristo. Muitos abandonam a sua fé, muitos desviam da sua fé, porque não conhecem a provisão que há em Cristo, a satisfação que existe em Cristo, a vida em abundância que há no Senhor Jesus. Não conhecem a Deus, mas também não conhecem a si mesmos. Muitas pessoas não praticam o autoconhecimento, ou seja, não conhecem as suas limitações, ou apoiam a sua fé nos seus próprios atributos. E geralmente são estes que caem na fé, são esses que deixam a desejar, são esses que ficam pelo caminho. De fato, essa noite temos muito que aprender com Pedro. Eu sei que Pedro é um personagem que fala ao coração da igreja, porque todos nós temos alguma coisa ali da personalidade de Pedro. Pedro aqui no capítulo 13 de João, ele ainda não sabe quem ele é em Cristo. Talvez você que está me vendo nessa noite, ainda você possa ter alguns conflitos, e eu gostaria de aprender juntamente com você, como Pedro aprendeu. Pedro andou no caminho da santificação, Pedro andou, tropeçou, levantou, e ali foi um homem usado por Deus. Nós temos muito que aprender com Pedro. Gostaria de meditar com você sobre alguns ensinamentos que Pedro aprendeu, e nós também podemos aprender. Quando Jesus lavou os seus pés, os pés de Pedro, dos discípulos, ensinamentos que também hoje nós precisamos. Em primeiro lugar, olhando para a vida de Pedro, este homem, Pedro, precisava entender quem era o Senhor e quem era o servo. Isso é estratégico, é essencial na vida do crente, na vida do homem e da mulher. Na sua vida, você consegue definir quem é o Senhor e quem é o servo? Preste atenção no texto. Quando Jesus está ali, encerra a ceia, e todos ali começam a ver Jesus se movimentando, o que o mestre vai fazer. Versículo 6, ali Pedro, com toda a sua impulsividade, ele diz: vai lavar os meus pés, Senhor? E no versículo 8, depois da afirmação de Jesus, o seu servo diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. E aqui fica a pergunta: como o servo pode questionar
o seu Senhor? Que relação é essa? Se nós somos servos, nós precisamos obedecer. Nós não temos esse direito, né? O vaso não tem o direito de chegar para o oleiro e dizer: olha, desse jeito não ficou bom, eu não gostei dessa forma. A relação de Pedro com o Senhor Jesus, ali algumas coisas estavam meio desfocadas. Você se lembra da história de Pedro? O apóstolo faz isso algumas vezes. Algumas vezes na história de Pedro, o apóstolo questiona uma ordem do Senhor. Com certeza aqui em João capítulo 13, aquele questionamento de Pedro era o questionamento de todos. Somente Pedro externou algo que estava além da sua compreensão. Cada um daqueles discípulos vendo Jesus se abaixando ali, pegando a toalha, pegando a bacia, lavando os pés, aquilo era um escândalo. No coração de todos estava essa indagação, estava esse questionamento, mas somente Pedro tem coragem de falar. O que está acontecendo aqui? O Senhor nunca lavará os meus pés, onde já se viu. O que podemos aprender com Pedro aqui e transportar para a nossa vida? Constantemente a dúvida paira em nosso coração. Se você for sincero consigo mesmo, né? Talvez nós não saiamos aí perguntando ou questionando, mas no fundo do nosso coração, as coisas que acontecem conosco, nós como seres humanos, nós questionamos, nós pedimos ali: Senhor, o que é isso? Eu não entendo o seu agir na minha vida. Constantemente nós temos que lidar ali com a dúvida no nosso coração. E precisamos humildemente reconhecer, nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Plenamente não. Completamente não. E de fato, voltando para o texto, era muito difícil entender aquilo que estava acontecendo. E aí nós chegamos no versículo 7, preste atenção nesse versículo. Jesus disse ali para aquele apóstolo em dúvida, aquele apóstolo ali sem saber o que falar para o seu mestre: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. IPI de Pirajuí, meu irmão e minha irmã, não faz parte dessa igreja, de outra igreja de Cristo Jesus. A nossa família na fé é espalhada aí por diversos lugares. Entenda isso. Nós não compreendemos tudo nesse exato momento. Mas o Senhor nos diz: você vai entender depois. Quando nós chegamos na maturidade da fé, nós olhamos para o passado, olhamos para as situações e entendemos depois. E louvamos a Deus pelos livramentos depois. Jesus ali naquele ato de humildade, ele estava revelando a primeira geração de discípulos, ele estava revelando àqueles homens ali a essência do cristianismo. Ele estava revelando que o Deus Todo-Poderoso se encarnou. O Deus Todo-Poderoso veio, vestiu pele de homem, pele de gente, e veio aqui para dar o exemplo, veio aqui lavar os pés de pecadores, pessoas que não eram merecedores da graça divina. Jesus veio aqui estabelecer alicerces ali do seu reino, alicerces ali da sua igreja. Meu irmão e minha irmã, em nossa caminhada com Deus, nem tudo nós vamos compreender, será entendido plenamente, nem tudo será revelado aos nossos olhos, nem tudo vai estar claro na nossa mente. As dúvidas, nós vamos precisar lidar com elas, vamos precisar orar e pedir graça para Deus. Algumas coisas o Senhor vai revelar, outras talvez no futuro. E isso nos ensina uma lição preciosa, que nós precisamos caminhar pela fé. O que você não entende agora, no futuro que você vai entender. Essa situação que você está vivendo agora não é o fim da caminhada, é no futuro que você vai entender. Nós não temos todas as respostas, mas nós vivemos pela fé. E isso precisa estar bem definido no seu coração, no meu coração.
quem é o Senhor e quem é o servo. Às vezes nós queremos questionar o Senhor, às vezes nós queremos dizer não para o Senhor, às vezes nós queremos dizer nunca para o nosso Senhor. Mas essa relação precisa ser colocada da forma correta. Hoje, meu irmão e minha irmã, quem é o Senhor? Quem é o servo? Pedro ainda estava aprendendo isso na sua vida. Em segundo lugar, Pedro precisava entender que uma obra divina havia começado em sua vida. E eu gostaria de dizer isso para você também. Se você está me vendo nessa noite, Deus começou uma obra na sua vida. E a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. E isso está escrito no versículo 10, quando Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Jesus estava falando ali também do traidor, né? Então, em outras palavras, Jesus, ele revela ao apóstolo Pedro que Deus havia começado uma transformação no seu coração. E a obra que Deus faz na vida do pecador, na vida do homem e da mulher, esta obra é maravilhosa. Nós precisamos, juntamente com esse texto aqui, João 13:10, fazer uma ponte com João 15:3. Quando Jesus diz aos seus discípulos: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus tem limpado o nosso coração. A palavra de Deus tem confrontado os pecados na nossa vida. Mas a lógica de Pedro era o seguinte: Senhor, se for para lavar os pés, já me lava completamente. Se for para lavar meus pés, já me purifica totalmente, Senhor. Você se lembra do primeiro contato de Pedro com o Senhor Jesus, lá em Lucas 5, diante da pesca maravilhosa? Pedro é um personagem que tem algumas coisas para acertar no seu coração, mas alguma qualidade ele tem. Ele sabia quem ele era, ele entendia que era um pecador e que precisava da graça de Deus. Ali em Lucas capítulo 5, diante da pesca maravilhosa, diante daquele sinal, daquele milagre, Pedro disse para o Senhor: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece, ele estava diante, mais que um mestre, mais que um rabi, ele estava diante do Senhor. Ele reconhece o seu pecado, mas as palavras de Jesus: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus olha para aquele homem, dá uma pedra bruta, que precisava ser lapidada, precisava ser santificada. Ele precisava entender quem era o Senhor e quem era o servo. Mas, de fato, uma obra Deus já havia começado naquele coração. Não tenha medo, Pedro, você vai ser um alicerce da igreja, você vai ser uma coluna da igreja, você será pescador de gente. Por isso, igreja, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da obra do Senhor, abra o seu coração. Deus está começando uma obra de transformação no coração do pecador. Esta obra é maravilhosa. Como Pedro, precisamos entender que o Senhor Jesus já começou essa obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, na sua vida. De fato, o pecado, ele nos afasta da presença gloriosa de Deus. O pecado nos nivela para baixo. A graça de Deus nos nivela para cima. Ele nos amou. Ele tem feito algo no nosso coração. De fato, o pecado nos torna ali inimigos de Deus, nos afasta do Senhor. E quando olhamos para nós mesmos, como Pedro, percebemos que uma grande obra precisa ser feita em nossos corações. Talvez alguém diga assim: pastor, o senhor não conhece o que está lá dentro do meu coração. O senhor não conhece a obra que Deus precisa fazer. Olha, eu queria dizer para você, nós não podemos nos basear naquilo que achamos de nós mesmos. Nós frequentemente fazemos isso.
mas a palavra de Deus nos convida a olharmos para nós de acordo com o que Deus diz. E queria deixar esse texto de Filipenses 1,6 para a sua meditação também. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. A boa obra que Deus começou na sua vida, aquilo que Ele já falou ao seu coração, aquilo que já foi iniciado, o Senhor há de cumprir, o Senhor há de completar. Estamos em obras, meus irmãos. Olhe para trás, quanta coisa já foi mudada. Coragem, olhe para frente e tenha coragem para pedir a Deus que Ele permita mudanças na sua vida e no seu coração, naquilo que ainda falta. Uma obra divina foi iniciada em nós, foi iniciada em nosso coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Entregue tudo aquilo que falta ao Senhor. Nesta noite, renda-se. Renda-se àquele que tem todo o poder, aquele que cuida de todos nós. E, em último lugar, meus irmãos, Pedro precisava entender que, para ser discípulo, é necessário praticar as palavras de Jesus. Entenda isso. Nós podemos achar a palavra de Jesus muito bonita. Nós podemos achar os cultos, a ministração, tudo isso muito agradável. Mas o Senhor Jesus dá um alerta para aquela geração de discípulos. Versículo 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus não diz, olha, por vocês saberem dessas coisas, vocês serão felizes, serão bem-aventurados. Jesus diz, Jesus aprofunda aqui o ensinamento dele. Vocês já conhecem, vocês já viram isso. Eu já mostrei para vocês. Mas, de fato, vocês realmente serão felizes, serão bem-aventurados, se vocês praticarem isso que eu estou fazendo. O cristianismo, ele é ação, meus irmãos. Ele é vida, vida em abundância. O cristianismo é decisão. Na última ceia e no lava-pés ali, Jesus estava ensinando uma lição prática. Jesus estava mostrando para aqueles homens a base do cristianismo. Jesus chama a atenção daqueles homens, olha, é necessário praticar. Eu sou o Senhor, e de fato eu sou o Senhor, eu sou o mestre de vocês. Assim disse Jesus, mas eu lavei os pés. Eu me humilhei diante de vocês, para que vocês façam isso uns com os outros. Jesus nos dá uma lição de humildade. Ele é Senhor, mas Ele é servo. O Senhor Jesus deixou a sua glória para conviver entre os pecadores, para ensinar, para curar, para revelar a glória do Pai. E agora o Senhor Jesus desafia os seus servos e servas. O Senhor Jesus desafia a sua igreja a fazer o mesmo. Meus irmãos, como Pedro, nós temos muitas lições ainda para aprender. Temos muitas limitações. Porém, uma obra transformadora foi iniciada aí em nossas vidas. O Senhor nessa noite nos ensina que Ele mesmo sabia da sua missão, sabia que havia vindo do Pai, sabia que todo o poder lhe foi dado, sabia de tantas coisas. Por isso Ele se fez servo. Por isso nessa noite, quem você é em Cristo Jesus? Muitos não avançam na sua fé, por quê? Porque ainda não sabem, ainda não desfrutam dessa comunhão e dessa graça, ainda não sabem quem são em Cristo Jesus. Pedro ainda tinha uma longa jornada do autoconhecimento, do seu próprio conhecimento e do conhecimento de Deus. Eu e você também temos passos aí para conhecermos mais a Deus, para conhecermos a nós mesmos. O desafio de hoje, conheça mais a Deus, conheça a sua provisão, conheça o seu perdão. Gostaria de terminar essa mensagem lendo um trecho do livro Vida e Carreira, pastor David Wong.
onde ele fala no capítulo 15, página 181. Ele tem um capítulo dedicado ao apóstolo Pedro. Eu gostaria de encerrar essa mensagem citando aqui o que esse autor falou do apóstolo Pedro. Diz assim: o fracasso vem de diferentes formas. Pode ser um pecado que cometemos contra o Senhor, repetindo-o constantemente. Pode ser um erro que cometemos contra alguém quando falhamos com essa pessoa. Podemos falhar como discípulos ou seguidores de Jesus. Podemos falhar como pai, como mãe, como filho ou filha, como amigo. Que passos devemos dar para encerrarmos uma etapa dessas? Em primeiro lugar, necessitamos voltar-nos ou retornarmos para o Senhor. Precisamos perguntar a nós mesmos: quão distante estou do Senhor? Quanto me afastei de Deus por causa de minha falha? Jesus encontrou a Pedro quando ele havia voltado a pescar. Pedro havia passado toda a noite sem pegar nada. Então Jesus lhe mostrou onde os peixes estavam. Essa foi a forma de dizer a Pedro que, por si mesmo, não conseguiria nada. Em segundo lugar, precisamos aceitar o perdão. Quando falhamos, podemos não perdoar-nos a nós mesmos. Podemos achar que as pessoas nunca nos perdoarão. Em nosso orgulho, podemos nem mesmo aceitar o perdão de Deus. Mas o Senhor Jesus está esperando na praia, com uma refeição, acenando-nos: venha e coma comigo. Não temos motivo para recusar o seu convite. Ele está mais do que disposto a nos perdoar, desde que admitamos nossa necessidade dele. Amém. Louvado seja o Senhor.